Daniel no mundo do silêncio. O mundo de Daniel começou a ficar silencioso quando ele tinha 7 anos. Isso aconteceu por causa de uma infecção que afetou sua capacidade de ouvir. Ele passou a ter dificuldade em entender o que era dito pelos pais. Os sons chegavam a ele entrecortados e distantes. O médico explicou que ele havia se tornado surdo. Desde então, ele teve que aprender a entender os gestos de seus pais, João e Manuela. Seu irmão Nicolau era 4 anos mais novo e no começo não entendeu direito o que acontecia com o irmão. Daniel não olhava mais quando alguém chamava seu nome. Também parecia que as sombras e luzes que entravam pelas janelas da casa à noite o assustavam mais do que barulhos de trovões. Seu irmão não consegue mais nos ouvir, explicou a mãe. Então Nicolau entendeu que, assim como os pais, precisava usar gestos para falar com o irmão. Logo João e Manuela notaram que Daniel também tinha uma habilidade nova. Mesmo sem ouvir, era capaz de compreender um pouco quando observava o movimento dos lábios de quem falava e fazia gestos em resposta. O médico explicara que aquilo acontecia por uma razão simples. Daniel havia escutado a língua portuguesa antes de perder a audição. Ele também dissera que nem todas as crianças surdas conseguem fazer isso, já que muitas nascem assim ou desenvolvem a surdez antes de começar a falar. E dessa forma, o menino foi crescendo em um mundo silencioso, mas conseguia se entender com toda a família. João fez de tudo para ajudar o filho. Procurou uma escola para surdos. Lá, além de aprender todas as matérias da escola, Daniel aprendeu a se expressar em libras, a língua de sinais usada no Brasil. Algum tempo depois, já mexia os dedos rapidamente para se comunicar. E a família também se dedicou a aprender aquela língua nova. Na escola, ele convivia com os outros surdos e fez muitos amigos. Era incrível ver como Daniel conversava usando a língua de sinais, utilizando os dedos, os movimentos das mãos e as expressões do rosto. A família de Daniel não era rica. Logo depois que ele ficou surdo, a mãe passou alguns anos sem trabalhar para cuidar do menino. No período em que ele esteve doente, eram frequentes as idas ao médico. A escola especial era gratuita, mantida por uma organização sem fins lucrativos, mas era preciso levá-lo, esperar e trazê-lo de volta para casa. E isso tomava todo o tempo da mãe. A família passou um bom período apertada. Quando Daniel tinha 10 anos, Manuela veio com uma novidade. Falei com a dona da loja em que eu trabalhava. Ela está abrindo uma filial no shopping. Era uma proposta ideal. Manuela seria gerente da nova loja. Já conhecia a patroa, que gostava do seu trabalho. A situação financeira da família ia melhorar, e muito. Mas não foi só a proposta de emprego que fez os pais mudarem de vida. João e Manuela decidiram matricular Daniel numa escola comum, onde Nicolau já estudava, para que ele convivesse com outras crianças que não fossem surdas e com o irmão mais novo. De manhã, Daniel frequentaria a nova escola. À tarde, iria para a escola para surdos, onde podia praticar libras com todos e exercitar o português escrito. Meu filho, você precisa quebrar a casca do ovo. Você está indo muito bem na escola, mas pensamos que já pode estudar no mesmo colégio que seu irmão, disse João, usando libras. Daniel foi matriculado na nova escola, que por sorte não era longe da loja em que sua mãe trabalhava. Depois da aula, Daniel e Nicolau iam juntos até o shopping. Na hora do almoço, a mãe levaria Daniel até a escola especial. E à tarde, voltaria para buscá-lo. O garoto adorou a ideia, mas a mudança não foi nada fácil. No primeiro dia de aula, foi conduzido até sua classe pela coordenadora. Os outros alunos já estavam sentados. A professora Estela o recebeu com um sorriso e o apresentou à turma. Este ano temos um novo aluno, o Daniel. Ele precisa de um lugar para sentar bem na frente. A professora indicou a primeira carteira da fila, no centro. Viviane, dê seu lugar para o Daniel. A garota ficou vermelha de raiva. Mas eu sempre sentei aqui, desde que entrei na escola. Estela respondeu. O Daniel é surdo. Precisa sentar bem na frente para ler meus lábios e acompanhar a aula. Irritada, Viviane pegou a mochila,
Olhou em volta. A professora apontou uma carteira vazia no fundo. Lá tem lugar. Resmungando, Viviane sentou-se no fundo da sala. Daniel não entendeu muito bem as palavras que ambas trocaram. Com muita dificuldade, ele tentou acompanhar o movimento de seus lábios, mas não compreendeu quase nada. Era muito difícil entender as outras pessoas quando elas não usavam a língua de sinais. Sem saber, tinha feito uma inimiga. Quando percebeu que tinha que sentar bem na frente, ficou constrangido. Parecia que todos estavam olhando para ele. No intervalo, Viviane comentou com os colegas. Ele devia estudar em escola de surdo. Os outros concordaram. O garoto era um estranho no ninho, não ouvia. E quando tentava falar, só fazia uns sons esquisitos. Mas se todos estranhavam a presença de Daniel, ele estranhava aquele lugar mais ainda. Ali não conseguia se comunicar com ninguém. Tentou conversar com um colega, que se sentou ao seu lado na hora da merenda. Quando fez os sinais, o garoto caiu na gargalhada. Pior ainda, era a dificuldade que tinha para acompanhar as aulas. Era muito difícil ler os lábios da professora. Percebia que os colegas, sentados às suas costas, faziam perguntas, mas ele não ouvia. Quando a professora respondia, Daniel não entendia do que se tratava. Nos primeiros dias, aprendeu a se comunicar misturando os sinais com mímica, mas os colegas ficavam impacientes. Só conseguia dizer algumas coisas. Nas aulas, escrevia as perguntas num caderno. Daniel sempre esperava Nicolau na saída da escola. Atravessavam a rua juntos e iam encontrar a mãe no shopping. Daniel explicou a Nicolau que ninguém conseguia entender o que ele queria dizer. Puxa, todo mundo devia saber a língua de sinais, né? Disse Nicolau, fazendo gestos com as mãos. Eu nem entendo direito o que a professora diz. Ela acha que eu consigo entender quando olho para a boca dela se mexendo, respondeu Daniel, com vontade de chorar. Nicolau ficou assustado. Sempre achou o irmão muito esperto e inteligente. Será que agora ele ia ficar triste para sempre? Naquele dia, Nicolau começou a imaginar como seria se Daniel também não entendesse o que ele dizia. Como brincariam juntos? Como ele ia ficar sabendo das coisas legais que Daniel sempre tinha para contar? Sentiu-se feliz por entender o que o irmão dizia e orgulhoso por conseguir conversar com ele usando as mãos. Mas Daniel estava exausto, prestava atenção horas seguidas nos lábios da professora. Mesmo assim, ele não entendia quase nada do que ela dizia. Pelo menos ele havia aprendido a ler e a escrever português na escola para surdos. E isso ajudava a acompanhar as matérias. Também era cansativo tentar se aproximar dos novos colegas. Parecia que ninguém queria ser seu amigo. E Viviane iniciara uma guerra contra ele. Ela era uma garota mimada, que sempre tivera de tudo. As bonecas mais lindas, vestidos, videogames, até um estojinho de maquiagem ganhara da mãe. E como toda pessoa mimada não suportava perder, para ela a troca da carteira era uma humilhação. Sentada no fundo, muitas vezes tinha que erguer o pescoço para ler o que Stella escrevia no quadro ou para acompanhar algum detalhe da aula, e colocava a culpa desse desconforto em Daniel. De tanto esticar o pescoço, eu vou ficar igual uma girafa. Tudo por causa do Daniel. Resmungava. Para ela, o menino não passava de um intruso. Viviane então começou a fazer piadas sobre o novo colega. Uma das preferidas era chamá-lo dos nomes mais horríveis pelas costas. Daniel não ouvia, é claro, parece bobagem, mas a turma se divertia. Riam porque o garoto não reagia. Igor era um dos poucos que não entravam na brincadeira. Uma vez, disse em voz alta, é covardia mexer com quem não pode se defender. Intrometido, respondeu Viviane. Daniel não ouvia, mas podia ver os colegas indo. Percebia que era dele. Não entendia o motivo e ficava muito magoado. Tentava perguntar com sinais o que estava acontecendo. Só recebia risadas como resposta. Quando a professora se virava para escrever no quadro, alguns alunos jogavam bolinhas de papel nele. Às vezes, os olhos de Daniel se enchiam de lágrimas. Ele se sentia triste e humilhado. Não deu outra. Daniel ia mal nas avaliações. A coordenadora chamou os pais de Daniel para conversar. Ele está tendo problemas de adaptação. A mãe ficou preocupada. Mas o Daniel sempre se deu tão bem com todo mundo. Eu soube que ele tem tido dificuldade até para fazer amigos, comentou a coordenadora. Era verdade. Daniel sempre foi um garoto alegre e sorridente. Diante da caçoada de Viviane e sua turma, tornou-se tímido. Mas o pior era que Daniel tinha um segredo. Achava Viviane linda como um anjo. Queria muito ser amigo dela.
e não entendia por que a menina estava sempre contra ele. A vida de Daniel se tornou muito triste, só gostava das aulas na escola para surdos, que frequentava à tarde. Lá também fazia um curso de dança. Sim, dança! Apesar de ser surdo, Daniel sentia as vibrações da música, era capaz de dançar num ritmo perfeito. Mas todas as manhãs sentia os pés pesados ao ir para a escola. Por que ninguém gosta de mim? Perguntava-se. Daniel se atrasou nas matérias. Perdeu a vontade de estudar. Via os colegas rindo, se divertindo, mas estava sempre de fora. Nem acreditou quando Igor o convidou para sua festa de aniversário. O colega morava numa casa com um quintal muito grande. Sua mãe fez questão de chamar a turma toda. Daniel chegou cedo. Nunca tinha ido a uma festa tão bonita. Tinha até um carrinho de cachorro-quente. Era só fazer um sinal para pedir um sanduíche. Uma mesa estava cheia de refrigerantes e o som estava incrível. Mas Daniel achava que ninguém queria fazer amizade. Foi para um canto, ficou sozinho. Alguns garotos e garotas dançavam. Sem pensar, começou a bater os pés no ritmo da música. Viviane chegou, vestida de azul e com os cabelos bem arrumados. Daniel a olhou de longe. Parecia uma fada de tão bonita. De repente teve uma surpresa. Viviane vinha em sua direção, de cara amarrada, mas vinha. Mas não foi por vontade própria. A mãe do aniversariante empurrara a garota. Vai dançar com Daniel? Vivi, ele está muito sozinho. Viviane quase disse não, mas não queria fazer feio. Foi resmungando em voz baixa. Que absurdo! Surdo não ouve. Como é que vai dançar? Aproximou-se de Daniel e perguntou, quer dançar? Daniel fez que sim, vermelho até a raiz dos cabelos. E os dois começaram a dançar. Surpresa! Viviane descobriu que ele dançava muito bem. Entrou no ritmo, empolgada, e durante várias músicas até se esqueceu da birra que tinha por Daniel. Logo depois, um grupo de amigas suas chegou. As garotas fizeram piada. Ih, Vivi, está dançando com um surdinho. Fui obrigada. Daniel não ouviu. Se tivesse, teria ficado muito magoado. Viviane se afastou. Nem olhou para ele o resto da festa. O Daniel teve que dançar sozinho. Ficou longe na hora dos parabéns. Mal comeu um pedaço de bolo. Sem que ele soubesse, nos dias seguintes, os colegas falavam muito a seu respeito. Estavam surpresos. Porque ele conseguia dançar. Viviane era mais espantada. Como ele pode dançar tão bem? Stella explicou sobre as vibrações que os surdos podem sentir. Mesmo assim, Viviane se admirava. Tem tanto garoto com ouvido bom que dança que nem um marreco, mas Viviane não quis dar o braço a torcer. Depois que dançaram juntos, Daniel tentou fazer amizade. Ela nem quis saber. E cada vez mais o garoto se sentia excluído pelos colegas. Será que nunca vou ter amigos aqui na escola? Porque eu tenho que ser assim, diferente, pensava. A vida continuou do mesmo jeito por meses, até que certa semana, Nicolau teve uma gripe forte, ficou de cama e não pôde ir à escola. E Daniel tinha que ir sozinho até a loja onde a mãe trabalhava. Durante 2 dias, tudo funcionou perfeitamente, mas no terceiro dia aconteceu algo inesperado. Quando Viviane saiu pelo portão, viu Daniel se aproximar da faixa de pedestre. Estava bem tranquilo. Quando o sinal abriu e ele pôs o pé na rua para atravessar. Um carro virou a esquina em disparada. Ao ver o garoto, o motorista buzinou bem alto, mas Daniel não ouviu. Cuidado! Não está ouvindo a buzina, seu bobo? Gritou Viviane. Daniel deu mais um passo e de repente percebeu o movimento do carro em sua direção. Ficou tão assustado que não conseguiu sair do lugar. Nesse instante, Viviane entendeu o que é ser surdo. Daniel não ouvia as brincadeiras maldosas feitas nas suas costas, assim como não ouvia a buzina do carro. Descobriu que não adiantava gritar para avisar o colega. Tudo aconteceu num segundo. Sem pensar, Viviane correu até Daniel e deu um puxão no braço dele. Daniel caiu sentado e Viviane foi junto para o chão. Bem a tempo, o carro passou voando diante dos dois, paralisado de susto. Daniel ficou olhando para o carro, dirigido por algum motorista irresponsável. Viviane olhou bem nos seus olhos e disse, eu posso ir com você? Eles olharam para os 2 lados da rua e atravessaram juntos. Daniel ainda tremia quando chegou no shopping. Contou tudo para sua mãe, que o abraçou fortemente. Ainda bem que essa menina apareceu. Em casa, Viviane também recebeu um abraço da mãe. Você foi muito esperta, minha filha. Mais tarde, Manuela apareceu com Daniel e trouxe bombons.
Você salvou a vida do meu filho, Viviane. Sem jeito, a menina recebeu o presente e ficou mais sem jeito ainda diante do sorriso de Daniel. Ele mexeu as mãos e disse, na língua de sinais, obrigado. Foi a primeira vez que Viviane sorriu para Daniel. Quando ele foi embora, a menina ficou pensando como é viver sem ouvir. Foi para o quarto, tapou os ouvidos e, mesmo assim, ouviu o som dos carros na rua. Uma porta batendo. Escondeu a cabeça debaixo do travesseiro. O mundo ficou silencioso. Então é assim o tempo todo? Era uma sensação diferente. Até então, Viviane só pensara nos próprios sentimentos. Agora pensava nos de Daniel. Eu só sabia caçoar dele. Fazer piada. Já pensou se eu tivesse feito isso na hora da buzina? E tentava entender. Como será que é ser como ele? Que história é essa de conversar com os dedos? No dia seguinte, para a surpresa de todos, Viviane tirou um chocolate da mochila, ofereceu a Daniel. Quer? Daniel sorriu, fez que sim. Então, para surpresa maior ainda, ela pediu falando bem devagar e fazendo gestos. Me ensina a dizer chocolate com os dedos? Daniel ficou vermelho de felicidade, mexeu a mão e fez chocolate. Viviane imitou o gesto. Errou, Daniel corrigiu e de repente ela estava rindo. Pela primeira vez, os colegas descobriram que aprender a falar com as mãos podia ser divertido e pediram para Daniel ensinar outras palavras. Futebol, professor fantasma. Percebendo a aproximação dos colegas, Daniel começou a se sentir parte da turma. Mas ainda havia um problema. Por mais que os colegas falassem devagar, era muito difícil para Daniel acompanhar o que eles e a professora diziam. Percebendo isso, um dia Viviane resolveu falar com Daniel no fim da aula. Ele já estava ao lado de Nicolau, indo em direção à saída. Daniel, mesmo a gente falando devagar, você não entende direito, né? Parece que você entende mais quando fazemos sinais, disse Viviane, usando a voz e um pouco de mímica. O menino tinha uma expressão confusa no rosto, não entendeu o que Viviane disse. Nicolau sabia que o irmão estava chateado e falou para Viviane. Vivi, o Daniel fala com as mãos e ouve com os olhos, sabia? Mesmo se a gente mexer a boca bem devagar, ele não entende quase nada. Você é grande como Daniel e está na sala dele. E se você aprendesse também a língua de sinais e ensinasse para todo mundo aqui na escola? Viviane teve uma ideia. Conversou com os pais, queria aprender Libras de verdade. Mas não era só isso. Mãe, e se o Daniel também tivesse uma intérprete? Uma pessoa que explicasse a ele o que a turma toda e a professora dizem. A mãe de Viviane era advogada e lembrou de uma coisa muito importante. É isso, Vivi. É lei no Brasil. Todo surdo na escola regular tem direito a um tradutor e um intérprete de Libras. Podemos falar com os pais de Daniel e com a escola. Não foi difícil convencer a diretoria. A professora Estela também apoiou a mudança. Depois de alguns meses, a escola tinha um intérprete de Libras para acompanhar Daniel durante as aulas. Aos poucos, Daniel venceu as dificuldades, começou a acompanhar a classe, mas sua maior alegria era a atenção de Viviane. Ambos descobriram um jeito próprio de se comunicar, usando a língua de sinais e mímica combinados. Às vezes não se entendiam e caíam na gargalhada. Outras, quando o assunto era complicado, Daniel escrevia no seu caderno. Nas festinhas, Viviane sempre dançava com Daniel. O pessoal até parava para admirar os dois. Eles dançam tão bem, comentavam. Viviane descobriu que Daniel também desenhava muito bem e que é muito comum os surdos compensarem a falta da audição desenvolvendo outro sentido, como a visão. Um dia ganhou de Daniel um lindo desenho de uma fada, que usou para enfeitar o seu quarto. Daniel era bom em matemática, passava um tempão explicando a matéria para Viviane. Ela o ajudava nas aulas de português, porque ele se confundia com o jeito de escrever algumas palavras. O tempo passou depressa e logo chegou a festa de formatura do 5º ano. Todos os pais e alunos estavam presentes. Antes de sair de casa, Daniel se trancou no quarto. Queria escrever alguma coisa bonita para Viviane, mas não conseguia. Rasgou o papel diversas vezes. Nicolau abriu a porta e falou em Libras. Vamos, Daniel, o pai e a mãe estão esperando. Daniel contou que queria escrever uma mensagem para Viviane. Nicolau gostava dela, porque tinha ajudado Daniel a ficar feliz de novo. Então disse com as mãos, eu acho que você devia escrever o que está no seu coração.
Daniel respirou fundo, apertou os olhos e escreveu de uma vez só. Dobrou o papelzinho e guardou no seu bolso. Era a primeira vez que Daniel usava gravata. Viviane estava linda, toda arrumada. Perguntou usando sinais. Você vai dançar comigo? Não? Não vai, Daniel? Ele fez que sim, contente, como poderia dançar com outra garota. Então pegou a mão de Viviane e colocou o bilhete nela. A menina abriu surpresa. Daniel fez um sinal que significava: leia depois. Viviane fez que não com a cabeça. Estava curiosa. O bilhete dizia: Vivi, você é muito legal comigo. Você me salvou do carro, mas tem uma coisa mais importante. Eu não me sinto mais fora do mundo. Você me ajudou a quebrar a casca e eu aprendi a voar. Viviane ficou com o coração apertado. Olhou bem de frente para Daniel e disse, usando alguns sinais de libras, ao mesmo tempo que falava: Daniel, eu é que aprendi com você. Antes eu era uma lagarta. Vivia no meu casulo. Eu era boba e egoísta, mas você me fez descobrir sentimentos e eu virei uma borboleta. Emocionada, completou: eu é que tenho que agradecer. Você me ensinou a ser uma grande amiga.